2023 é o ano de conquistar e multiplicar. Nós estamos debaixo dessa visão e desse mover de Deus. E eu quero que você então declare comigo o tema dessa mensagem, que é quase a mesma coisa. Diga comigo: é tempo de conquistar e multiplicar. Só a igreja. Amém, querido. Eu quero ler com você o texto da palavra de Deus. Encontra-se hoje em 2 Reis, capítulo de número 6. Eu leio com você os versos de 1 a 7. 2 Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7. Deixa eu lhe dizer, esse é um texto muito conhecido para nós. Eu já pude ministrar sobre ele por muitas vezes. Nunca preguei a mensagem que vou pregar hoje aqui, mas já pude ministrar sobre esse texto muitas outras vezes. É bem verdade que eu considero esse texto como um texto estratégico dentro de uma visão, da visão que Deus tem me dado. Seja qual for o tempo em que eu estou vivendo, de repente esse texto me parece ser muito assertivo, muito estratégico, para chegar até onde Deus tem me mostrado, e até onde essa igreja precisa ir. É um texto assim muito estratégico, não só do ponto de vista da visão, como do ponto de vista espiritual, para nós vivermos a vontade do Senhor, cumprimento de missão, servirmos a Deus. Nós estamos aqui diante de uma riqueza de possibilidades, mais uma vez que esse texto fale ao nosso coração. 2 Reis, capítulo de número 6, versos de 1 a 7. Atentos, igreja, à leitura do texto. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, ou seja, é notório, tem algumas coisas que saltam aos nossos olhos, e elas devem ser assim a motivação de algo que nós devemos de viver. Não só aquelas coisas que Deus fala, não só apenas as coisas que Deus coloca dentro do nosso coração, mas há evidência diante dos nossos olhos que precisam nos mover espiritualmente. Então eles dizem: como vês, o lugar onde reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ai, meu senhor! Era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Por essa leitura, que o povo de Deus diga amém. E que Deus abençoe a sua boa e poderosa palavra ao seu coração nessa manhã mais uma vez. Nesse ano, querido, sonhe em conquistar algo maior na sua vida. E desde o ano passado nós estamos diante de uma grande possibilidade de viver espiritualmente algo muito especial. Ano passado foi o ano de avançar e crescer, esse ano é o ano de conquistar e multiplicar. Nós ainda estamos debaixo de um mesmo mover de Deus, e o mover de Deus, ele é sobrenatural. E quem é espiritual, a palavra de Deus diz que quem é espiritual discerne bem a todas as coisas, ou seja, enxerga. Quem é espiritual entende, e é capaz então de viver e experimentar o que Deus está fazendo. Querido, não se limite às suas possibilidades, não se limite àquilo que você já tem, porque os discípulos dos profetas estão dentro de algo que eles já têm, mas eles estão sonhando com o que não tem, eles estão sonhando algo maior, e essa é a perspectiva: alargar a tua casa e ampliar as tuas possibilidades. Veja, eu tenho 2 textos para ler a você. Eu quero ler Isaías capítulo 54,
versículo 1, apenas a parte A do verso. E depois eu quero ler Isaías 54, verso 2 e o verso 3, apenas na sua parte A. O texto será projetado. E eu faço de Isaías 54 uma introdução para 2 Reis, capítulo 6. Antes de eu ministrar a palavra de 2 Reis 6, eu vejo que há um paralelo aqui muito especial para o que Deus quer tratar com você e tratou comigo nesse texto. E depois de eu ler esse texto, eu quero orar com você. Vamos juntos aqui? Cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria. Só a igreja lendo. O texto ainda diz assim: você que nunca esteve em trabalho de parto. Vou ler o segundo texto com você. Isaías 54, versos 2, 3, na parte A. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique as cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Só a igreja lendo, por favor. Eu vou ler de novo, vamos lá. Alarga o lugar da sua tenda. Não o impeça. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Amém, querido? Desentrosou, mas vamos orar. Pai, eu recebo essa palavra na minha vida. O meu coração, ó Deus, está aberto. Eu quero que o meu coração seja como uma esponja hoje que absorve. Pai, como um bocado de pão embebido no leite, ó Deus, encharca a minha vida com a tua palavra. Encharca o coração do teu povo. Pai, como uma tomada que encaixa perfeitamente. Eu quero hoje, ó Deus, ser plugado, ó Deus, na fonte da energia, do poder e da vida. Enquanto eu me conecto com a tua palavra, enquanto eu me ligo aos céus. Pai, eu quero hoje receber essa palavra para que essa palavra possa fluir em mim e frutificar em mim. Pai, eu quero te pedir que sobre esta igreja, sobre os meus irmãos, essa palavra ache o seu lugar e todos nós hoje sejamos absorvidos pela tua palavra. A tua palavra desce do céu agora por um propósito. Há um efeito, ó Deus, a ser gerado pela tua palavra. Há um propósito ministrador na tua palavra. E nós estamos aqui para dizer, estamos prontos. E o que não sabemos, o que não entendemos, e o que nos impede, ó Deus, destrava as nossas vidas. Trata conosco, ó Deus, quebranta-nos, ó Pai, para que sejamos então em condições de viver e de promover a palavra poderosa do Senhor que flui no meio de nós. Nós te pedimos assim em concordância com a igreja, em nome de Jesus, amém, amém. A linguagem de Isaías 54 é linda. Que linguagem, que palavra linda. Eu quero ajudar a você a compreensão dessa palavra, que diz que Deus é o nosso Criador, que diz que Deus é o nosso Redentor e que Deus é o nosso marido. A palavra principal aqui de Isaías 54 é diferenciada. É Deus se apresentando como um marido. Marido de quem? Da nação que ele escolheu. Ele escolhe Israel como uma nação escolhida. E diz, eu vou ser o marido de vocês. Agora, veja que
A ideia de Deus ser o marido de uma nação não é apenas um fato bíblico histórico. Não é apenas alguma coisa que aconteceu com o Israel, com o povo judeu, mas que Deus fez questão de aproximar de nós. Leia comigo então 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. Esse é um texto muito conhecido e que nós precisamos lembrar muito bem porque ele nos posiciona, ele nos define. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja o detalhe: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Que coisa poderosa, profunda é a revelação de Deus em dizer: vocês não eram meu povo, agora são. Vocês não tinham sido alcançados, agora foram. Vocês não tinham misericórdia, agora têm. Lá em Romanos capítulo de número 11, ele explica como isso aconteceu. Ele diz que nós éramos de uma natureza, e então ele nos enxertou. E o enxerto que ele fez, Romanos 11, nos levou então a nos tornar, a sermos então povo de Deus. Uma obra milagrosa, sobrenatural, uma obra de aceitação, uma obra de inclusão. Nós somos o povo, nós somos a nação santa, nós somos a nação de Deus, e Ele é o nosso marido. Há uma linguagem de relacionamento, mas esse marido tem planos para sua esposa. Irmãos, a igreja é a mãe de todos nós, diga amém. A igreja é a mãe de todos nós. Nós somos obra do Espírito Santo, mas nós somos gerados no ventre da igreja, no ventre materno da igreja, que gera filhos, que produz filhos espirituais. A natureza da igreja, irmãos, é de geração espiritual. O ventre da igreja gera filhos de Deus, e que Deus abençoe o ventre da PIB de Vista Alegre. Que Deus abençoe o nosso ventre, para que frutifique, para que multiplique muitos filhos. Eu vejo aqui mães espirituais, pais espirituais. Eu vejo, e nós recebemos e receberemos unção de paternidade, unção de maternidade sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja. Diga amém se você crê nisso. Se você quer ser uma mãe espiritual, mãe de muitos filhos, pai de muitos filhos, se você abre o seu ventre para conceber, abra a sua madre para gerar filhos espirituais. Veja a riqueza do versículo de número 5. Pois o seu Criador é o seu marido. Eu vou ler de novo o verso todo. Pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado do Deus de toda a terra. Irmãos, quando uma mulher casa, quando ela se torna esposa, geralmente ela leva o nome ou o sobrenome do marido. Então agora, irmãos, isso é tão abençoador eu pensar nisso agora, porque nós somos a esposa, Deus é o marido, e nós levamos o quê? Nós levamos o seu nome. É por isso que nós não somos um povo, irmãos, nós somos o povo de Deus. É por isso que nós não somos a igreja, nós somos a igreja de Jesus. Nós temos uma identidade santa, nós temos uma identidade particular, peculiar.
Nós somos de Deus, nós somos de Jesus. Louvado seja Deus, porque nós trazemos conosco a autoridade do seu poderoso nome. Ele está nos dando autorização para conquistar e multiplicar, porque nós somos o seu povo, porque nós somos a igreja de Jesus. Você recebeu o nome dele, e o nome dele, o seu nome é o Senhor dos Exércitos. É o que está escrito aqui: pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Você está autorizado, querido, a conquistar, porque você tem o nome dele, e o nome dele é Senhor dos Exércitos. Conquiste, conquiste. No mundo espiritual, conquiste. E a nossa maior conquista, ela é de almas. Não é de dinheiro, não é de posição, não é de poder, não é de cargo, não é de promoção material, não é de bens materiais. A nossa maior conquista é de almas. Eu quero ler para você Isaías 54, versículo 3, na parte B. Seus descendentes desapossarão nações, se instalarão em suas cidades abandonadas. Irmão, pega o nome. Se apega ao nome. Você tem o nome dele, e o nome dele é Senhor dos Exércitos. Então pega o nome, se apega ao nome. Pega a unção e se apega à unção de conquistar e multiplicar. Irmãos, como é bom ser igreja. Eu amo ser igreja. Seus descendentes desapossarão nações, se instalarão em suas cidades abandonadas. É uma visão de conquista, é uma visão de propriedade, é uma visão de apropriação. Você precisa se apropriar da palavra que é demandada por Deus na sua vida. Numa linguagem espiritual, nós precisamos então tomar as casas dessa comunidade. Nós precisamos tomar as casas dessa cidade. De que jeito? Espiritualmente, colocando Jesus lá dentro. Eu tenho vivido um exercício de andar pelas ruas, de parar diante dos condomínios e de pedir ao Senhor: Senhor, me dá almas aqui dentro. Senhor, me dá casa aqui dentro. Senhor, eu me vejo aí dentro, a minha igreja estará aí dentro. E por onde você passar, querido, passe profetizando pelas ruas, pelas casas, pelas famílias. Vamos tomar posse, querido, dos lugares. O lugar onde antes era o inimigo que reinava, era o lugar onde não havia paz. A paz de Jesus vai entrar, a paz de Jesus vai chegar. Aonde não há vida, Deus vai demandar vida através do seu nome, do poder do seu nome. A sua igreja vai entrar ali, e Deus vai mudar realidades, Deus vai transformar circunstâncias. Então pega o nome, se apega ao nome, pega a unção, se apega à unção. Vamos conquistar, vamos então nos instalar, vamos então tomar posse. Seus descendentes desapossarão nações e vão se instalar nas cidades. A igreja precisa se instalar nas cidades, se instalar em cada lugar. E as células precisam fazer isso estrategicamente, se instalar nos condomínios, aonde ninguém pode entrar sem autorização. Nós precisamos entrar nas comunidades, nós precisamos entrar onde o tráfico está, nós precisamos estar onde as pessoas estão, nós precisamos ser igreja. Há muitas verdades lindas nesse capítulo. E Deus nos convidou então para nós sermos a esposa, não por causa da nossa beleza, não por causa dos nossos olhos azuis, não por causa do nosso talento, não por causa da nossa inteligência, não porque nós somos um povo diferenciado, nada disso. O texto diz: o Senhor chamará você de volta, como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada. Então o Senhor está dizendo: olha, ainda que você não tenha nenhum valor, ainda que não se veja valor em você, ainda que você tenha sido desprezado, abandonado, eu vou te chamar. Eu vou te chamar e eu vou tomar como minha esposa, e eu serei o seu marido. Diz assim a palavra de Deus, Isaías capítulo número 54, versículo 6. O Senhor chamará você de volta
como se fosse uma mulher abandonada, aflita de espírito, uma mulher que casou nova apenas para ser rejeitada. Vai falar também dessa esposa como uma esposa incapaz, uma esposa estéril. Você que nunca teve um trabalho de parto, versículo 1. Você que nunca entrou no trabalho de parto, você que nunca pôde gerar, você que nunca viu filhos, nunca teve a alegria de ser mãe, estéril. Ele diz, ó estéril. Agora vamos avaliar isso na perspectiva em que o texto foi escrito. Vamos tentar entender a dramaticidade e o impacto disso numa mulher da cultura judaica. Que tristeza, que infelicidade, que infortúnio. Era uma mulher ser estéril. Era um atestado de dor, sofrimento, de incapacidade. Alguém que não pode dar ao seu marido um filho é uma desgraça. Era considerado uma desgraça do ponto de vista judaico, na cultura judaica. No entanto, ele diz que o Senhor a amou. A despeito de não ver nela capacidade, a despeito de ela não poder gerar, ainda assim, o Senhor a amou. E o Senhor a tomou. E o Senhor a escolheu. E por isso o profeta diz, mas quando eu a tomei, e quando ela se tornou minha, eu a curei. E quando ela se ligou a mim, ela passou a ser fértil. Porque o poder está em mim, a vida está em mim, a alegria está em mim, as possibilidades estão em mim. E então, ele vai dizer, cante. Cante, você que era estéril, irrompa em canto, grite de alegria, cante alegremente, porque você que não podia engravidar, vai ter mais filhos do que aquela que já teve muitos. Diga glória a Deus. Você que não podia, você que não era, você que não tinha, você que estava debaixo da impossibilidade, eu vou dar a você o que você nunca imaginou, o que você por você mesmo jamais poderia alcançar, sonhar em ter. Eu vou te dar mais do que aqueles que já têm. A sua alegria será maior do que aquela que pode gerar muitos filhos. Você terá que ampliar a sua tenda, você terá que fazer mudanças, porque a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Não vai ter espaço de tanto que eu vou te dar, de tanto que eu vou crescer e agregar. E os seus descendentes então vão ter que desapossar as nações para poder se instalar, de tantos filhos que serão gerados através de você. O Senhor diz à nação de Israel como esposa, vocês vão ter que fazer uma reforma aí na casa, na tenda. Vocês vão ter que fazer uma reforma na tenda. Está falando agora mesmo com o Mariano ali atrás. Está fazendo reforma na casa dele. Você sabe como que é o estado de quem está fazendo uma reforma? Ele está lá, puxando os cabelos todinho da cabeça dele. Eu estou fazendo reforma. E ele está dizendo, vocês vão ter que fazer uma reforma. Mas pensa numa reforma que enche a gente de alegria. É a reforma que Deus gera para o crescimento da nossa vida, para o crescimento do seu reino. Fazer uma reforma na sua tenda, ampliar. É por isso que eu ensino aqui para as células que todo aquele que está numa célula tem que ter alegria de ver a multiplicação, porque é o cumprimento de uma palavra bendita de Deus, aonde a gente tem que fazer mudança, onde a gente tem que expandir, achar lugar. Para quê? Para colocar o que Deus quer dar, porque não cabe onde nós estamos, então tem que expandir. E ele diz, alarguem, ampliem, cresçam, se preparem, porque eu vou dar muitos filhos a vocês. Irmãos, a visão de multiplicação de filhos espirituais é a palavra que nos move. Nós estamos debaixo desse mover, dessa palavra, desse sentimento de gerar muitos filhos espirituais. Essa é a linguagem do crescimento. Precisamos ter neste ano, irmãos, o mesmo sentimento
de um pai que recebe a notícia de que a esposa está grávida. Quem lembra desse momento? Eu sou capaz de lembrar dos dois momentos, dos dois filhos, quando Elaine me deu a notícia. Irmãos, Elaine das duas vezes, ela achava que ela estava com um problema de estômago, e ela ia na farmácia comprar o remédio para enjoo, para isso, para aquilo. E aí, das duas vezes, nós descobrimos que Elaine estava grávida quando ela já estava com 4 meses. Eu só tive 5. Imagina a correria. Só 5 meses para preparar tudo, porque a gente não sabia de nada. Como que fica o marido quando ele descobre que a esposa está grávida? Ele diz: meu Deus do céu, eu tenho que pintar o quarto, eu tenho que aumentar aqui, eu tenho que fazer uma reforma, está com umidade aqui nessa parede. E você sai desesperado. E a esposa? E a mulher? Eu tenho que preparar um enxoval, eu tenho que comprar isso, comprar aquilo outro, e é uma correria. Agora você imagina aquela mulher que vai fazer o ultrassom e diz: ah, você está grávida, mas não é um só não, está grávida de gêmeos, não, trigêmeos, quadrigêmeos. E Deus está dizendo: ó, eu vou deixar vocês malucos, porque eu vou dar muitos frutos, mais do que aquela que já gerou muito. Vai ser uma criançada danada, uma filharada danada, não vai dar nem para contar. É uma visão espiritual, irmãos, é uma visão espiritual, que tem que encher o nosso coração de alegria. É claro que gera um transtorno para a gente, todo crescimento deixa a gente assim maluco, mas a alegria está lá dentro. Eu vou ser pai, eu vou ter um filho, eu vou ter filhos, o Senhor tem me abençoado, a vida está fluindo na minha casa, a vida de Deus está fluindo na casa de Deus, na sua igreja. Mas tem gente que se contenta com uma vida pequena, tem gente que se contenta com um pouco, tem gente que acha que é normal ficar sem nada. Você não pode continuar com a mesma visão, querido, com a mesma visão que você tinha. Não, irmãos, Deus tem nos levado a conquistar e multiplicar. A multimídia está pronta aí, os alvos de 2023, coloca para mim, por favor. Já tem sido assim, não só de agora, mas de muitos motivos, desde que nós viramos um ano. Nós já estamos em fevereiro, já parou para perceber aonde nós estamos nisso? Mas Deus está trabalhando, Deus tem me desafiado. Orei, pensei, sim, irmãos, planejamento espiritual, planejamento estratégico, intenção espiritual. Sabe, Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Pode ser que a gente, por alguma razão, se perca, mas Deus é capaz de fazer e de dar. O que é que a gente faz? Trabalha. A gente trabalha, a gente ora, a gente busca. Então, nós somos desafiados nesse ano a chegar a 60 células. Nós temos 30 células e nós estamos sonhando que cada célula vai multiplicar. Amém, igreja? Cadê os líderes de célula? Tem líderes de célula aqui? Levanta a mão. Quanto do seu tempo você tem dedicado a Deus em oração? Quando você tem chorado para que a sua igreja cresça, a igreja que Deus colocou na sua mão? Você tem uma igreja na sua mão, você tem membros da igreja na sua mão. Deus tem te dado essa responsabilidade. Tem coisas que você não sabe fazer, não consegue fazer, mas Deus é o teu provedor. Os recursos estão em Deus. Estou trabalhando para capacitar você. Ó, tem TLC aí, não tem não, Marcos? Está chegando o TLC aí, treinamento de líderes de célula. Vamos trabalhar, vamos lutar, vamos capacitar o povo. Tem imersão aí chegando, não tem? Tem imersão. Nós vamos ver 3 dias mergulhados, imergidos em ministração de palavra, capacitação, mover do Espírito Santo. Para quê? Para que essa realidade se cumpra, para que os líderes da igreja estejam prontos, no front. 300. Nós queremos alcançar 300 vidas para Jesus. Sabe, cada crente, e vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco, cada crente precisa ganhar almas para Jesus, mais um para Jesus, mais um para Jesus. Anseie isso no seu coração. Aliás, se cada crente dessa igreja ganhar um para Jesus, nós não vamos ganhar 300 esse ano não, nós vamos ganhar 1000. Agora 90, nós queremos batizar 90 vidas, e nós queremos 150 casas de paz na comunidade, o evangelho entrando nas casas, espalhadas pela comunidade. Querido,
tem que ser o alvo do seu coração, tem que ser o alvo do meu coração, tem que ser o alvo dessa igreja. Nós precisamos sonhar com isso, nós precisamos viver para alcançar os alvos de Deus. Irmãos, vamos para o 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. A introdução já foi. Vamos ler o primeiro verso, todos juntos. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. O lugar onde nós nos reunimos é pequeno demais para nós. Você tem uma visão de crescimento, ou você está acomodado no lugar onde você está? O lugar onde você está, a circunstância em que você se encontra, precisa gerar em você incômodo, porque existem possibilidades maiores. Existe sim uma intenção de Deus para algo mais, para algo maior. Visão de crescimento, irmãos, nos tira do comodismo, nos tira do conforto, nos projeta para algo maior. Tem gente que tem um sonho que deseja realizar, mas que não faz nada para realizar o sonho. Precisa haver um mover de ação. As coisas, irmãos, não são apenas espirituais. Nós estamos aqui, no planeta Terra. Nós ainda somos gente, nós ainda somos humanos. Não é apenas mover sobrenatural, não é apenas milagre, são processos, são tarefas, é trabalho. Todo dia você acorda e vai trabalhar. E existem então tarefas e atitudes e atividades naturais, normais, e nisso tudo Deus está nos abençoando para nos fazer prosperar, gerando resultados, e há coisas que são sobrenaturais. E então elas se diferem das coisas naturais que nós vivemos. Nós precisamos receber de Deus, irmãos, uma paixão contagiante. Sabe aquele sentimento de que que olhou, enxergou, que sentiu, e aí ele compartilha, joga para fora dizendo: gente, vamos crescer? O que vocês acham de crescer? E se a gente então começasse a trabalhar pelo crescimento? E se a gente aqui, no lugar de ficar reclamando que está apertado, nós nos mobilizássemos para trabalhar e fazer esse negócio esticar? Isso é melhor do que é, maior do que sempre foi. Sabe, não podemos ser pessoas, não podemos ser crentes acomodados. E isso não tem a ver apenas com uma geografia, isso não tem apenas a ver com uma estrutura, isso tem a ver com quem nós somos em primeiro lugar. Quem eu sou é o que determina o que acontece. Essa igreja, irmãos, é resultado de quem nós somos, a começar de mim como um líder espiritual. E o lugar onde nós estamos é pequeno demais, ou seja, esquece a Godofredo número 80, embora isso faça parte. Mas o lugar, ou seja, a posição em que nos encontramos, às vezes, é muito pequena. Deveríamos estar orando mais, deveríamos estar enxergando mais, tendo mais fé, para viver algo maior e surpreendente de Deus. Agora, coisa triste é o acomodado. Você conhece alguém acomodado? Eu sei que aí, muito provavelmente, você já esteja fazendo uma lista, lá do seu trabalho, da sua família, da sua escola, de gente que é acomodada, irmãos. Em qualquer lugar que você for, tem gente acomodada. Tem gente que fica esperando por você, pelo que você faz, e vai na aba, né? Vai na aba, em todo lugar é assim. E na igreja, tem gente acomodada na igreja. E na vida espiritual, tem gente acomodada na vida espiritual. Nós não podemos ser pessoas acomodadas. Mas esses homens já estavam dentro de um projeto, e um projeto espiritual. Eles eram discípulos de um profeta, do profeta Eliseu, de que tinha uma unção dobrada. Então eu imagino, eles tinham a melhor formação. Cadê os seminaristas da igreja aqui? Marcos Alexandre, Pablo. Você já imagina fazer parte de um seminário desse? Da escola do profeta Eliseu. Eu fiz o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, lá na Tijuca, e lá era denominado, conhecido como Casa de Profetas.
Vocês já imaginam fazer parte de uma casa de profeta, aonde o próprio professor, o profeta, o mestre, era o Eliseu, aquele que recebeu a unção dobrada do maior profeta da história de Israel, a saber, Elias. Gente, eles estavam lá. Era para eles então estar assim, como? Esnobando nos outros. Eu estou, você não está. Não, porque eu sou formado, né? Não, eu estudo no seminário, na escola dos profetas do profeta Eliseu. Mas havia no sentimento deles uma inconformação. Eles ficavam pensando, quantos profetas mais podiam estar aqui? E então, numa visão da vontade soberana de Deus, diante do que Deus quer fazer, podia ter mais profeta aqui. Esse homem aqui, esse mestre, o Eliseu, esse homem é um ungido de Deus. Quantos outros profetas podiam estar recebendo a mesma coisa que eu? E aí começou a incomodar e disse, não, está errado. Vamos aumentar esse lugar para caber mais profeta aqui dentro. O mundo precisa receber mais profetas. Precisam ser formados mais profetas para as nações. E nós então somos responsáveis em ampliar essas possibilidades. Você está entendendo isso? Você está entendendo que eu não estou falando deles, estou falando de você? Que eu não estou falando dos outros, estou falando da gente? Não estou falando dos discípulos de Eliseu, estou falando dos discípulos de Jesus que estão na PIB de Vista Alegre. Quanta gente mais? Quanta gente mais? Agora talvez, irmãos, a primeira coisa que tem que acontecer é a paixão contagiante. Porque o lugar é pequeno? Sim ou não? O lugar é pequeno? Sim ou não? Mas por que está sobrando? Por que está sobrando lugar aqui nessa manhã, se o lugar é pequeno? Porque a primeira coisa pequena, irmãos, sou eu. A primeira coisa pequena está dentro de mim. A paixão contagiante, o sentimento de uma paixão, de uma visão viva, é que move algo ser pequeno e que transforma em algo maior. Você precisa olhar para a sua vida e reconhecer, eu preciso crescer. Você precisa olhar para o que você faz, para quem você é. E em primeiro lugar, você precisa dizer, eu preciso crescer. Você precisa olhar para a sua mentalidade, a sua forma de pensar, e dizer, eu preciso crescer. Você precisa avaliar o seu compromisso com Deus, com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, com as pessoas, com a sua família, com as demandas que Deus tem colocado em sua mão, e dizer, eu preciso crescer. Você precisa olhar para o seu engajamento, a maneira como você está envolvido com as coisas. Eu preciso crescer. Você precisa olhar para a sua fidelidade a Deus e as coisas de Deus, a sua fidelidade às coisas espirituais, a sua fidelidade à palavra de Deus, dizer, eu preciso crescer. Você precisa olhar para a sua disponibilidade e dizer, eu preciso crescer. Eu preciso me dispor mais. Eu preciso mudar prioridades. Eu preciso dar mais para Deus. Eu preciso crescer no tempo que eu dedico a Deus na minha vida. Eu preciso crescer no tempo que eu dedico à obra de Deus, o reino de Deus. Eu preciso crescer na minha disponibilidade, na minha fidelidade aos dízimos, às ofertas, a minha fidelidade ao meu tempo de encontro com Deus. Eu preciso crescer na minha fidelidade daquilo que eu faço como voto a Deus e cumpro. Eu preciso crescer. Eu preciso crescer então no meu amor a Jesus, no meu amor às almas, às pessoas, ao reino, à igreja, à obra. Eu preciso crescer, querido, escolhe, você pode olhar para onde você quiser, sempre há um lugar onde você precisa crescer. Todos nós temos então, e hoje à noite eu falo sobre isso, todos nós temos debilidades, todos nós temos limitações, todos nós temos deficiências. E enquanto a gente não olhar para nós e descobrir o que precisa crescer porque está pequeno, não haverá avanço, porque a obra de Deus se faz através de nós. Nós somos o ventre que vai gerar os frutos e os filhos. Eu preciso crescer na minha vida pessoal, eu preciso crescer nos meus relacionamentos com Deus, com as pessoas.
a maneira como eu me relaciono com o reino de Deus. Eu preciso crescer no envolvimento daquilo que Deus está fazendo. Eu preciso identificar, eu preciso perceber, eu preciso ter sensibilidade espiritual. Aonde Deus está? Aonde Deus está agindo? Eu preciso me unir a Deus no que Deus está fazendo. Nunca esqueço, essa igreja, há muitos anos atrás, ministrou aqui algo maravilhoso. Um curso que nós fizemos, uma ministração que nós fizemos, que se chama Conhecendo a Deus e Vivendo a Sua Vontade. Alguém aqui é desse tempo? Alguém lembra disso? Então, alguns remanescentes de Israel estão aqui. E um dos pontos que se dizia ali é isso aí: una-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. Você está vivendo o mover de Deus no que Deus está fazendo na sua igreja? Você está nos dízimos, que são o mecanismo para dar sustentação ao que Deus quer fazer? Você tá nas células, que é a expansão da visão da igreja? Você está na visão da igreja, que é gerar discípulos, fazer discípulos, batizar? Você tem batizado vidas? Você está se unindo a Deus naquilo que Deus está fazendo? Você tem que olhar para dentro de você e dizer: eu preciso crescer, eu preciso mudar. Eu não posso ficar nesse movimento do moverzão, sabe, do grupão. Especificamente eu, você, precisamos dar respostas para Deus. Versículo de número 2. Versículo de número 2. Vamos lá ler juntos? Vamos ao Rio Jordão, onde poderá cortar um tronco para construir ali um lugar de reuniões. Vamos ao Jordão, vamos cortar ali. Vamos lá ao Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco, uma madeira, para construir algo maior. Irmãos, esse texto, todo ele é muito importante. Como eu já disse, eu vejo essa palavra como uma palavra estratégica. Eu já ministrei aqui na igreja muitas vezes, que surge mais uma vez aqui pelo momento que nós estamos vivendo. E eu sou assim muito apegado a essa palavra do verso 2, numa expressão que eu quero que você repita. Você já repetiu isso tantas vezes, mas vai repetir mais uma vez. Diga comigo: cada um de nós. Eu nem precisava mais pregar nada, isso é tão claro. Essa palavra é tão assertiva, essa palavra é tão competente, é tão capaz. Essa palavra é tão penetrante, ela é tão esclarecedora, que se eu parasse agora para sentar, não falasse mais nada, você já tinha entendido tudo. É clara. Deus fala com você e comigo, com cada um de nós. É uma palavra que nos remete à unidade. Crescimento, meus irmãos, não é resultado do acaso, é resultado de cada um de nós. É resultado de uma mobilização, é resultado de um comprometimento de cada um de nós. Cada um de nós, irmãos, é diferente de cada um por si. É diferente. Não é cada um por si, é cada um de nós. Não é cada um no seu lado, não é cada um no seu canto, não é cada um do seu jeito, não é cada um do jeito que pensa, não é cada um com seus próprios sentimentos. É a unidade de espírito. Cada um de nós precisa ir lá e tomar uma viga e juntar tudo para crescer mais rápido. Um trabalho conjunto, uma mobilização conjunta de unidade, é desse jeito que se cresce. Porque um tronco só não se faz uma canoa com uma madeira só. É por isso que tem uma expressão, está na Bíblia não, tá, gente? Não está na Bíblia não. Você vai ver com quantos paus você faz uma canoa. Dá para boiar num tronco, tá? Dá para sobreviver num tronco, agarra nele, abraça nele e fica lá esperando socorro. Mas se você quer fluir, trafegar, ser uma canoa, tem que juntar os paus. E essa é a visão da igreja. Quando nós juntamos os paus, e cada um de nós, então flui mais rápido. Para que essa casa cresça, todos nós precisamos trabalhar juntos, num sentimento de unidade, numa mentalidade de unidade. Nós precisamos nos envolver.
Nós precisamos lutar, nós precisamos trabalhar, gerar, cada um de nós o cumprimento do papel. Você tem o seu papel. Como pastor, como que eu descubro qual é o meu papel? Veja como Deus lhe fez e descubra o que você tem que fazer. A maneira como Deus lhe fez, os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, a sua competência. Veja o que você já viveu e sabe o que você tem que viver. Quais são as experiências que Deus agregou ao longo do caminho. Veja como é a sua personalidade. Deus vai te usar do jeito que você é. Eu queria tanto ser desse jeito, mas Deus vai te usar do jeito que você é. Deus usa cada um de nós da maneira como Ele nos fez. Agora você pode ser melhor. Você pode ser melhor. Há coisas que podem ser tratadas, há coisas que podem ser ampliadas, há coisas que podem ser corrigidas, transformadas. Mas a obra de Deus é um pouco de cada um de nós. Cada um de nós cumprindo a missão, cada um de nós ganhando vidas, cada um de nós reproduzindo discípulos, cada um de nós batizando, cada um de nós ensinando, cada um de nós contribuindo, cada um de nós orando, cada um de nós louvando, adorando, cada um de nós vivendo a visão de Deus em nosso meio. Nós precisamos uns dos outros. Tem um cântico lá da minha adolescência, a gente se amarrava quando cantava nos retiros espirituais. Eu já vi que tem uns mais antigos aqui. Aquele canto dizia assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. E era, a gente fazia uma coreografia, às vezes muito esquisita e bacana e tal, ficava todo mundo feliz. Irmãos, que verdade, eu preciso de você. Estou falando para você como um pastor. Eu tenho sonhos, eu tenho uma paixão, eu tenho um coração que arde. Eu estou assim, cheio de ânimo, de coragem para viver. Mas eu preciso de você, e você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Sabe até quando? Até o fim, até o final vai ser sempre assim. Irmãos, igreja não é feita de domingo. Igreja não é feita de domingo. Igreja, irmãos, é todo dia lá fora, dando testemunho, vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, vivendo o caráter de Cristo, testemunhando para as pessoas. É você na célula, se encontrando com as pessoas da célula, pastoreando, cuidando uns dos outros, ajudando uns os outros, incentivando e orando uns pelos outros, cuidando das necessidades uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Você precisa estar mais próximo, você precisa estar junto, para que você possa crescer, para que você faça crescer. E Eliseu disse assim: então podem ir. Quando eles deram uma ideia: e se a gente fosse lá no Jordão e a gente então cortasse uns troncos, coisa e tal, e trouxesse para cá, e a gente fizesse uma obra aqui de ampliação? Eles podem ir. Tem muita gente que tem um sonho na igreja, mas não tem a disposição de executar. Tem gente que só tem a ideia e procura: pastor, eu tive uma ideia. Procura o líder do ministério: tive uma ideia. Irmão, se você teve uma ideia, é hora de fazer, é hora de viver. Eu vou te ensinar como. Você acha que a sua igreja tem que orar? Ore você. Você acha que tem gente precisando de visita? Vá visitar, irmão. Tem gente precisando de ajuda? Ajude. Tem gente passando necessidade? Então, compre uma cesta básica e abençoa. Faça alguma coisa pelo ministério, pela igreja, pelas pessoas. Você muitas vezes não vem no que tem, mas você quer inventar as coisas que não tem para não vir também. Quantas pessoas estão cheias de ideia? Pastor, a igreja podia fazer isso, pastor, a igreja podia ter isso, mas você já não vem nem no que tem, e está dando ideia do que não tem. Para quê? Para não vir também. Então nós precisamos, em primeiro lugar, nos unir ao que já tem, a fazer isso prosperar, a fazer isso crescer, a ser abençoado. E Deus vai abrir novas frentes, novos frontes. Agora, se Deus colocou isso no seu coração, quem sabe é você que vai ser o condutor dessa obra. Deus é que sabe, mas pastor, como? É só pegar e ir fazendo? Não. Mas eles convidaram o Eliseu, eles convidaram o profeta quem é o líder, para ir junto. Ninguém alarga a casa sem a liderança do profeta, querido.
Ninguém começa um projeto na casa de Deus sem a liderança do profeta. Não pense que você pode ir sozinho. Você tem que estar debaixo de uma liderança. Então o profeta, quando foi convidado, sim, eu vou junto com vocês. Agora veja aí, verso 4. Verso 4, vamos ler junto, verso 4. 2 Reis, capítulo 6, verso 4. Gente, me ajuda aí, porque esse aí eu não coloquei. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. Esse é o 3 ou não, gente? Seria o 4? Versículo 4. E foi com eles, e foram aonde? Ao Jordão, e começaram a derrubar árvores. Eles foram no Jordão. Como você que já ouviu eu ministrando tantas vezes sobre o Jordão, em textos bíblicos diferentes, o Jordão é um lugar muito emblemático, muito simbólico, assim, carregado de uma espiritualidade das coisas que Deus fez, que ultrapassam o Velho Testamento, porque Jesus foi batizado onde? Foi no Jordão. Naamã foi curado onde? No Jordão. Israel, antes de adentrar a terra prometida, ele passa por onde? Pelo Jordão. Elias passa pelo Jordão. E aí quando o Eliseu volta com a unção dobrada, ele passa de novo pelo Jordão, e o Jordão se abre. E eles foram então para um lugar que já era um lugar escolhido por Deus para a manifestação. Era um lugar onde já fluía o milagre de Deus. E eu creio, irmãos, que Deus sempre está nos movendo para o seu rio, para o lugar onde Ele se manifesta. Deus sempre quer nos levar para mais perto ou para dentro do lugar aonde Ele flui, aonde Ele se move, aonde Ele realiza os seus milagres. Esse rio de milagres e de bênção, onde Deus se move na casa de Deus, é um lugar onde nós bebemos da sua presença. É um lugar onde nós temos experiências com Deus. É um lugar onde Deus fala conosco. E quando você entra nas águas da presença de Deus, elas envolvem a sua vida. É uma visão simbólica. No Jordão de Deus, eles foram buscar o que? Crescimento. Eles foram para o Jordão para buscar crescimento. Mas acontece uma coisa lá, que você já sabe qual é. Mas vamos ler o versículo de número 5. 2 Reis, capítulo 6, versículo 5. O acontecimento desse texto. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E eu sempre gosto de pensar e lembrar que quando a gente está trabalhando para Deus, quando nós estamos vivendo debaixo de uma palavra, ou nós estamos diante de um sentimento próprio, daquele que Deus gosta, daquele que Deus aprova, daquele que Deus abençoa, mesmo quando nós estamos assim tão mobilizados a fazer as coisas de Deus, coisas acontecem. Em alguns momentos da nossa vida, apesar de toda a nossa dedicação, do nosso zelo, do nosso empenho, existem perdas. Existem às vezes traumas, coisas que nos assustam. Veja, o homem que estava com o machado deu um grito, ou seja, de desespero. E a Bíblia justifica, porque não era dele, era emprestado. Você imagina o valor de um machado naquele tempo. Um tempo onde não haviam recursos, onde tudo era limitado, uma ferramenta específica, estratégica e que era emprestada. Então bate um surto, ele está surtado agora, desesperado. Isso cria uma mobilização ao ponto do profeta se aproximar, para vir não só consolar, mas para vir, tinha que acontecer um milagre, porque podia dizer, não, perdeu, vai lá, pega outro lá, manda buscar outro machado. Não tem isso não, só tinha aquele machado, imprescindível, estratégico. Como que cresce agora? Como que amplia? Como que se corta um tronco sem um machado? Ou num lugar onde tem muita limitação, tudo. Há uma visão de dependência, de algo estratégico, mas de algo que também não é nosso. Eram pessoas que não eram pessoas que estavam acomodadas. Eram pessoas que estavam vivendo num sentimento de unidade, tudo certinho.
Deus trabalhando e eles trabalhando pela casa de Deus, para que a casa de Deus crescesse. De repente, um machado caiu na água. Ninguém alarga, querido, a casa de Deus. Ninguém é capaz de alcançar crescimento sem recursos imprescindíveis. Nós dependemos de algo que nós não temos e que não é nosso para viver crescimento. O crescimento, irmãos, ali, simbolicamente, dependia do machado que era emprestado. Do mesmo jeito que o crescimento aqui depende de algo que não é nosso, que nós não temos, mas que Deus tem nos dado para usar, que é o poder do seu Espírito, que é o que nos capacita a avançar e crescer, que nos capacita a conquistar e a multiplicar. Veja que 2022 ainda está aqui. Eu disse para você, 2022 nunca vai ser esquecido na história dessa igreja, que Deus começou ali. Deus começou ali um mover para mudanças de realidades em nosso ministério. Então o texto diz que houve um grito. Ai, meu Senhor, um machado não era meu, um machado era emprestado. Sabe, às vezes nós precisamos voltar a esse texto e lembrar como as coisas precisam ser, como as coisas precisam acontecer. Às vezes nós precisamos dar uma olhada na nossa vida e dizer: meu Deus, eu perdi aquele amor que eu tinha, eu perdi o primeiro amor, eu perdi o zelo, eu perdi o temor, perdi a fidelidade a Deus. Eu que amava tanto, já estou frio. Eu lembro daquele tempo onde eu tinha fé, perdi. Dá um grito, irmão, dá um grito para Deus, declara para Deus que você já esteve em suas mãos, já esteve no seu coração, já esteve dentro de você, mas você perdeu. Para que Deus então possa cuidar de você, para que Deus possa devolver a você, para que Deus possa trazer de volta. A primeira coisa que precisa existir é o grito. Que grito, pastor? Da confissão. Da confissão. Não fica enrolando, não fica fazendo de conta, sabe, fazendo um movimento de quem está trabalhando só com cabo, mas sem um machado, com vergonha, com constrangimento, com medo de que as pessoas percebam que você perdeu. Às vezes nós não recuperamos, não temos de volta, não recebemos, porque a gente fica fazendo de conta que ainda tem o que perdeu. A gente fica fazendo de conta que ainda é espiritual, quando não é mais. Que nós temos unção, quando já não temos mais unção. Que amamos, quando não ama mais. E a gente fica vivendo de aparência. Os movimentos são os mesmos, mas os resultados jamais serão os mesmos, se você perder os recursos de Deus. Para gerar crescimento, para ampliar, para que haja resultados. O machado é emprestado, irmãos, porque o poder não nos pertence. O poder é de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18. Veja aí na projeção comigo. Não digas, pois, no teu coração: a minha força, o poder do meu braço conseguiram a vitória. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele que te dá força para a vitória. Conquistar e multiplicar é algo que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos, mas Ele nos dará a vitória. Lembre-se disso. Quantas vezes, irmãos, na ânsia de crescer, a gente despreza os recursos fundamentais. Por exemplo, oração, recurso fundamental. Palavra de Deus, recurso fundamental. Compaixão, amor. Considere então considere algo que você talvez precisa ter, que é imprescindível para o seu casamento, imprescindível para você poder prosperar na sua vida financeira, na sua vida material, profissional, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Veja o que é isso aí que está faltando. Dá um grito para Deus nessa manhã. Deus quer trazer de volta, irmãos,
a alegria que muitas vezes nós perdemos. Parece ser tão simples, mas quanta gente está na casa, está na família, mas perdeu a alegria. Quanta gente está na casa de Deus, mas perdeu a alegria de servir a Deus, a alegria de cultuar ao Senhor, de adorar ao Senhor. Admita que você perdeu muitas coisas que Deus já entregou nas suas mãos ao decorrer dos anos, desde que você conhece a Jesus, mas que ao longo do caminho foram se perdendo. Quantos sentimentos ao decorrer dos anos. Então, querido, eu quero encerrar essa palavra, chamar o Ministério de Louvor para estar aqui comigo. Eu quero então encerrar essa palavra pensando assim na coisa mais fundamental do que aconteceu aqui, para o resgate desse machado, para a recuperação do que foi perdido. O profeta então se aproxima do homem que declarou o que aconteceu, que confessou o que perdeu. E aí então ele faz uma pergunta, que é uma pergunta fundamental, já lembrada pela palavra de Deus lá em Apocalipse também. E a pergunta do profeta é: onde foi? Aonde foi que caiu? Se buscarmos por referência o acontecimento, podemos então tratar do erro, tratar do problema, podemos confessar, podemos então nos permitir a ser tratados por Deus e começar de novo a partir de lá, da onde caiu. Então é por isso que lá em Apocalipse está escrito isso: você perdeu o primeiro amor? Lembra-te, pois, aonde foi que caiu. Volta lá e começa a praticar as primeiras obras. E o profeta perguntou: onde foi que caiu? Onde foi que o problema começou? Qual é a origem? Deus trabalha o problema na origem. Deus trabalha nas motivações. Aonde foi que começou esse desgaste? Aonde foi que você começou a perder a paixão? Aonde foi que você começou a perder o desejo pela presença de Deus? Aonde foi que você perdeu o primeiro amor? Volta lá. Vamos começar de novo. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez você não esteja lembrando agora, embora talvez você até saiba. Todas as vezes que você vive uma queda, todas as vezes que você passa por um processo como esse, você não vai voltar do último estágio em que você estava. Você vai ter que voltar para o começo. Não é, se eu estou agora aqui num patamar mais acima, agora eu vou ter que voltar. Deus diz: eu vou te dar uma nova chance, mas não há como não haver prejuízos, mas você pode começar de novo. Eu acredito muito que Deus faz isso porque Ele não nos incentiva a viver errado. Sempre haverá uma consequência. Tem jeito? Tem. Tem restauração? Tem. Tem conserto? Tem. Mas tem consequência? Tem. Tem prejuízo? Tem. Tem perda? Tem. Tem danos? Tem. Tem dores? Tem. Tem sofrimentos? Tem. Mas é possível começar de novo. É possível amar mais uma vez. É possível viver mais uma vez. Mas só quem sabe onde caiu foi quem perdeu. Só você sabe onde caiu. Só você sabe onde deve ir. Como é que você vai construir algo maior nesse ano? Como é que você vai conquistar e multiplicar sem machado na mão, sem os recursos de Deus? Você precisa pedir ao Senhor: peça outra vez, peça a unção outra vez, peça o amor outra vez, peça forças outra vez, peça disposição de espírito outra vez. O machado flutuou. A palavra de Deus então que do rio de Deus, no Jordão de Deus, no rio de milagres, um milagre aconteceu e o machado flutuou. O ferro do machado, não foi o machado, o ferro do machado flutuou. E aí então o profeta disse ao discípulo: vá lá e pegue. Então ele se curvou e pegou. Acho linda essa expressão do texto bíblico. Sempre que eu prego desse texto, eu falo sobre isso, porque é de fato, irmãos, onde tudo começa. Quem quer começar de novo, quem quer viver de novo, precisa viver esse gesto. O Senhor quer devolver você
A força é perdida, a alegria é perdida, a unção perdida, os recursos perdidos, o machado perdido, mas já está fluindo no rio de Deus, já está flutuando no rio de Deus. Mas tem uma coisa que só você pode fazer, fique de pé, querido. Tem uma coisa que só você pode fazer. Embora esteja no rio de Deus, embora Deus já esteja gerando milagres, embora já esteja fluindo aqui desse rio, tem uma coisa que só você pode fazer. Abaixe e pegue, se curve no rio de Deus e pegue de volta aquilo que você perdeu. Em primeiro lugar, dê um grito, confesse, diga onde caiu, e depois se prostre, se curve, porque o único jeito de pegar de volta o que se perdeu é curvado. É quando você se prostra diante dele que as coisas perdidas são devolvidas, e que Deus então traz de volta todas as coisas ao seu coração. Conquistar e multiplicar depende de se curvar, depende de você se render aí, depende de você se ajoelhar na presença dele. No rio que flui milagres, no rio que produz e devolve os recursos perdidos, é necessário que haja discípulos prostrados, discípulos rendidos, discípulos que se curvam diante dele, para trazer de volta, para receber de volta o que Deus faz, o que Deus gera, o que Deus nos dá. Receba, querido, em seu coração o que Deus quer te dar de volta, o que Deus quer promover na sua vida. Recurso em suas mãos mais uma vez, para conquistar e multiplicar em 2023, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo rio que fui aqui. Muito obrigado, ó Deus, pela segunda chance. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos devolve coisas que perdemos. Pai, às vezes com o melhor zelo, o melhor coração, a gente perde. Há perdas no caminho, mas o Senhor traz de volta, enche o coração da sua igreja. A palavra cada um de nós, o desejo de crescer, o sentimento de nós buscarmos crescimento, flui desse jeito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém.